Olá pessoal, a gente vai realizar agora uma edição das lives teológicas que eu tenho realizado aos sábados, 18 horas. Hoje a gente vai tratar de literatura e teologia, conversas, conversos, né? Esses dois trocadilhos aí, com o meu amigo Márcio, aguardar ele entrar. Ô Leila, um abraço para você, como vai? Ontem te vi numa foto do meu arquivo aqui dos dias da ordenação, primeira missa, e você estava lá numas fotos em Santo Amaro. Boa noite, Raquel Maria, Cristina Salles, um abraço. Ô Márcio, um abração, chegou, vou te chamar aí já, viu? Bora ver se o Márcio aparece aí. Ô Júnior, André Reis, um abraço. Bora ver se o Márcio aparece aí pra gente dar início. Leila, 10 anos. Ô Juninho, obrigado pela sua presença. Jai, um beijão, um abração. Cadê o Márcio? Será que convidei para entrar? Bora ver se tá aqui rodando. A internet tem dado uns pregos bons, né? Ah, sim, é verdade. Amanhã tem bolo, né? 36 anos de vida. Salve. Já te chamei aí, Márcio. Tá falando, aguardando. Não pôde participar. Vou chamar de volta aí. Vê se dá o ok aí. Pronto. Aê, velho. Salve, salve. Salve! Salve. Como é que anda a vida? Beleza, rapaz, você fez o que eu precisava fazer, cortar o cabelo. Sim, rapaz, estava muito feio. Não, você usou aí o verbo errado, cara. Estava. Desculpa, qual seria um verbo? Eu sei que Não você é tem um questão, apreço muito. Eu sei que você tem um apreço muito grande da sua imagem física, assim. É, viu? Porque não um é questão, cidadão como tu chamando outro. não é questão de estado, né? É de ser. Um cidadão como tu chamando o outro de feio é quase um sacrilégio. E aí, então, meu irmão, como foi o dia? Tranquilo, correria danada aqui, ajeitando as coisas, rodando ainda a faculdade, essas coisas. Uhum, Uns projetos e outros aí. uhum. É Tem isso, um a gente não. mestrado também. O mestrado tá rolando agora também, né? Então, coisas Você já, boas. você já começou? Já, inclusive tá rolando agora a EAD, na Ah, UFES, né? Eu iniciei uma disciplina com um aluno especial e tá acontecendo, tá rolando nesse período meio assim, por videoconferência. Você tá me ouvindo bem? Você me ouve tô, bem? tô vendo. Pronto, beleza, beleza. É, deixa eu colocar aqui, fixar o tema da live, que a esposa aqui já disse qual é o tema da live, Gente, que mulher diligente. não é? Deixa eu fixar aqui um momentinho. Conversas, conversos, né? O que seria desta família sem uma esposa tão diligente assim? Quem é Gente, esse reverendo? eu quero aproveitar e agradecer a esposa que está acompanhando todas as lives, é uma maratona. Gente do céu. Isso é que é uma mulher de verdade. Um abraço, Rose Rios, está assinando aí pra gente, Neuza Pereira. Ó, quem você vê seu aí, vai saudando, viu? Acho que tá entrando uma galera sua. Deixa eu ver quem Noinha. tá por aqui. Hum, hum. Jaildes, um abraço. Jaildes Soares. De Santo Amaro, da PJ.
Isso. Tu conhece o Jaildes? Gente, eu já e o já comemos muito feijão juntos. Rapaz, eu tenho um carinho retado pro Jaildes, rapaz. Eu sou de Santo Amaro, né, cara? Gente, você tem que me levar lá um dia pra gente comer um peixe ali na beira do rio. Eu ficava com a pena de Jai quando eu fui trabalhar na ilha de Itaparica. Aí ela tinha se mudado para a ilha também, né? Foi minha primeira paróquia. E aí chegava Sim, sim. domingo, carregava a Jai para 4, 5 comunidades comigo, coitado. Que maldade com a bichinha, rapaz. A gente se É, conheceu no encontro nacional da PJ. E aham, depois em outros espaços, e tal, mas mais a gente se conheceu no encontro nacional da PJ. pronto. Muito bacana. Então, mano, velho, a gente tem algumas pessoas aí já, vamos dar. A gente já deu Sim, início, né? isso Eu mesmo. quero só propor um minutinho de silêncio pra gente aí, vou quebrar esse protocolo, porque hoje, cerca de 16 horas, 17, né? Faleceu o pastor Djalma Torres, não é? Caramba. Fundador da Igreja Batista Nazaré, uma igreja que surgiu frente ao posicionamento, vamos dizer, conservador, para não falar fascista, né, de uma das igrejas batistas de Salvador, uma das famosas igrejas. E os jovens dessa igreja saíram e chamaram o pastor Djalma para fundar uma nova igreja batista em Salvador, que um ano depois foi expulsa da Convenção Batista por ser progressista, né? Fazer frente à ditadura militar, fazer ecumenismo, diálogo interreligioso. E o pastor Djalma foi um articulador durante anos, né? Entre católicos, candomblecistas, recebeu até o apelido, acho que de Djalma de Ogum, alguma coisa assim, né? Porque numa das visitas a um dos terreiros, recebeu a conta, né, as contas próprias do candomblé, e aí saiu uma matéria no jornal falando isso. Foi condecorado pela presidenta Dilma em 2014, se não me engano, com personalidade ligada aos direitos humanos, combate à intolerância religiosa, enfim, um homem sui generis. Então, eu proponho esse instante de silêncio em homenagem ao nosso amigo. Amém. Então, inclusive ele teve aqui com a gente em 1º de novembro do ano passado, no seminário de combate à intolerância religiosa de Feira. Né? Meu irmão, Uhum. eu tenho feito Eu um tenho percurso. tenho uma profunda admiração por Djalma. Eu estive com ele algumas vezes. É Uhum, uma figura espetacular, daquelas figuras humanas que a gente diz, olha, esse cara é espetacular. É uma é. figura mesmo especial. Oi, minha mãe, um abraço aí. Tá vendo? As mulheres da minha vida acompanham assim, rapaz. Gente, o que seria de você sem essas mulheres, hein? Então, meu irmão, nosso tema, né, tá aí fixo, literatura e teologia, conversa com versos, e eu tenho feito nos sábados lives com temáticas teológicas, com pessoas queridas ao meu coração e com temas queridos também, né? Então, é, você é uma dessas pessoas, né? Queridas aqui em Feira Pô, fico e, muito e, feliz. e que trabalha com um tema que eu gosto muito. É, eu vou me apresentar porque tem gente sua que não me conhece aí, né? Então, eu sou Adriano Portela, dos Santos, sou reverendo da Igreja Anglicana aqui em Feira de Santana, presidente do COINTER, Comitê Interreligioso de Liberdades Laicas de Feira de Santana, que promove Estado laico, combate à intolerância religiosa, denuncia casos de intolerância junto ao Ministério Público em nossa cidade. Sou santomarense, é a melhor parte, né, da minha história, sou santomarense, casado com a Renata, uma mulher gatona, com pai de João Gabriel, né, meu filhão. Sou da área de letras, né? Tenho formação pela Universidade Católica, depois pela UFBA, toda a minha pós-graduação. Trabalho nessa área como professor, escrevo, né? Então, na medida do possível, a gente vai conversando mais aí. É um pouco isso. Fica à Pô, vontade para se apresentar, meu irmão.
Seu currículo é uma humilhação para mim. Eu fico aqui sem Ah, saber falar. Bem, é um prazer, Adriano, estar aqui com você. Eu sou Márcio. Como profissão, eu sou professor, atualmente ligado à Faculdade Católica, na área de Teologia Bíblica. Como militância, meu nascimento está ligado à Pastoral da Juventude. Foi a Pastoral da Juventude que me acordou para essa coisa do universo eclesial, igreja, espiritualidade. Curiosamente, a minha geração tinha uma relação muito grande com a poesia, com a literatura. Então, a PJ tem um pouco de influência nesse aspecto também. uhum. Depois, nesse aspecto da militância, atualmente eu faço parte do Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos, o CEBI, CEBI Feira e CEBI Bahia, que é uma associação, um movimento ligado à leitura popular da Bíblia, em que a gente tem um grupinho aqui em Feira e a gente ajuda também na coordenação baiana do CEBI. Uhum. E antes de começar o nosso sarapatel aqui, eu gostaria de dar um testemunho de como eu encontrei Adriano, que é muito bacana. Eu sempre dou onde eu estou. E quando a gente se encontra, porque nosso encontro tem a ver com a poesia, tem a ver com a literatura. Eu tenho um blogzinho, uma página no Facebook chamada Poeses Márcio, e eu coloco, e ele sempre curtia, que é uma coisa muito atrevida, uma pessoa estranha ficar curtindo as poesias dos outros, né? E às vezes comentava. E eu não sabia quem era ele, não sabia quem era. Eu digo, quem é esse estranho que comenta minhas poesias aqui? Aí uma vez ele me fez o convite, aí que começou o conhecimento, né? A partir de alguns encontros aqui e ali, ele fez um convite para participar da revista, que ele também era colaborador, ou a revista Conciliação, se eu não estou enganado, né? Isso. Conciliação, que eu fiz, foi uma entrevista e também participei com alguns poemas, e nosso encontro foi um encontro literário. Isso é muito bacana. Sim. Exato. Depois a gente se encontrou pessoalmente a primeira vez no ônibus, né? Indo fazer concurso. Sim, tudo muito programado, tudo muito É, programado. demais. Então, bem-vindo quem está chegando aí, bem-vindo a quem está chegando. Eu não sei se vocês querem ver a cara feia do Márcio, né? Mas talvez a gente possa, porque os comentários atrapalham um pouco, né? Talvez depois que a gente terminar esse momento inicial, eu desative os comentários para poder a gente ver o rosto de Márcio melhor. E depois de duas questões que a gente colocar, eu vou abrir os comentários novamente. Quem tiver questões, partilhas, colaborações, coloca aí rapidinho para a gente aproveitar, tá bom? Porque o cara é feio, mas merece ser visto, né? Não faz isso não, rapaz, o pessoal vai embora. Santo Estevão, Danilo, bem-vindo, Danilo. Acho que é Danilo, né? Dan. Danilo, grande Danilo, bem-vindo, Danilo. Gente, então, qual que é o contexto dessa live, né? O Eu, Wesley está aqui também. uhum. eu primeiro, né, para a gente falar do que não é dito, né, irmão? Porque tem, tem muita gente escrevendo, conjugando literatura, estética e vida de fé, né? Mas isso não tem uma vitrine, né? Digamos assim. Isso não tem um, como posso dizer, não tem um nicho, né? Para ser visibilizado, para ser, não tem um canal, não tem, tem cara atrevido que faz uma página no Face, tem outro que faz uma revista, né? Tem coisas assim. Mas a gente não tem um nicho que dê visibilidade de fato. Então essa live é um pouco o desejo da gente, mais uma vez, tentar ser visto algo que é produzido, né? Algo que é feito. Então falar sobre o que não é dito. Depois, sobre isso, Antônio Magalhães Neto, né? É um famoso teólogo batista, pastor batista, acho que não está nativa, mas hoje é professor da Universidade Estadual da Paraíba, famoso nessa área de teologia e literatura. Ele desabafou esses dias no Face dele, dizendo, olha, eu ia pegar esse texto, só que a correria não deu. Ele falando, quando a gente fala da relação da teologia com a literatura, quando a gente fala que a teologia, que a literatura se apropria, e não só como tema, né, por outros caminhos, da teologia, e que a teologia tem um espaço dentro da literatura, algumas pessoas olham feio, né, viram a cara. Né?
tem ainda a gente encontra dentro da universidade, às vezes, um dogmatismo, né, que a gente não vê, às vezes, na teologia, né, Márcia? Na teologia, a gente, pelo menos eu e você, participa de um caminho de teologia que quer ser dialógica, que quer agregar, que quer Uhum. conversar com outros campos do saber. Mas aí, às vezes, a gente vai para a academia e os caras estão lá com a dogmática que a gente não tem enquanto teólogos, né? É incrível. Né? E, e a terceira coisa, né? Acho que é fazer interlocução local sobre esse tema, né? Eu dizia para a Márcia uma época assim, a gente tem que dar as mãos, e a revista era um pouco isso, né? Tentar fazer esse cenário Bahia dessa produção. E ser uma interlocução afetiva, né? É muito bom você ter com quem conversar sobre o que você gosta, ama, né? E Márcio é esse cara, né? Então, um pouco isso. Não sei como é que você vê essa proposta, Márcio. O que é que lhe atinou aí no juízo quando te convidei, né? O que é que passa por aí? Uhum. Eu ainda estou na busca, né? Mas provavelmente o mestrado vai entrar pelas veias de Moacir Scliar. Esse livrinho, se você não lembra da capa ou título, você lembra. Sim, eu tenho ele aqui, Não deixa sei eu se você, pegar. se você não se você não tem com essa edição, ao menos, não sei se é essa daqui é a edição da Companhia das Letras. Deixa eu ver que edição é. A minha edição é outra. Diga, Coelho. A minha edição é da Ah, Companhia das Letras também, mas a capa é outra. aqui é de 2006. De 2006. A minha é. E assisti essa semana a entrevista dele. Moacir Scliar, inclusive, eu jurava que ele era uma pessoa religiosa. Muito bom, muito bom. A mulher que escreveu a Bíblia, Moacir Scliar. Você precisa ler esse livro, viu? Você que está nos assistindo. É um livro muito bacana, excêntrico, grotesco, sensual, até erótico. Sim. Muito bom, muito bom. E ele, uma coisa, eu jurava que ele era um judeu muito praticante por causa do livro dele, mas ele confessou que não, que nunca, que não era uma pessoa religiosa. A família não era também uma pessoa religiosa, mas com isso tudo ele falou uma frase que mexeu comigo. Ele disse assim: a Bíblia é um escrito maravilhoso, incrível, porque ele se orienta muito pela Sagrada Escritura, pela Bíblia, para retomar os temas para os escritos dele, né, para romance e contos dele. E ele disse: a Bíblia é uma incubadora de escritores ali, ali tem tanto material que ali o escritor vai, mergulha e sai com alguma coisa. Hein? É impossível você ler e não sair com vontade de escrever. Veja, é o cara que não é religioso valendo a Bíblia, bem, né? Então, assim, às vezes no meio acadêmico, ultra dogmático, né? Ultra dogmático, muito crítico do nosso meio teológico, que é supostamente orientado pelos dogmas das igrejas, mas o meio acadêmico também tem seus dogmas muito violentos, muito fechados assim. E eu vi essa fala de Scliar, foi importante porque é pensar assim, o nosso caminho enquanto teologia associada à literatura, ele tem uma tradição. Ele tem uma tradição, isso é bacana. Ele tem uma tradição de pessoas que encontram na experiência religiosa, nos escritos religiosos, na história religiosa, um arcabouço para escrever, para dar sentido ao mundo, porque isso que é literatura, né? Então, eu penso que o nosso caminho ele está só no início, né? E nós somos, de alguma forma, Adriano, eu me sinto, você também, um pouco essa coisa de herdeiros dessa tradição, de pessoas que encontram na experiência religiosa um material, uma substância, né, para transformar em letras, né? Uhum. Por isso é muito bom estar aqui refletindo e é muito bacana. O Antônio Magalhães Neto, inclusive, diz assim, ele fez esse post que eu disse, citando a fala de um professor que falou assim: olha, Machado de Assis tem um mundo religioso muito interessante que precisa ser explorado. Né? Eu acho que ele não conhece, mas tem uma dissertação de mestrado sobre a religião em Machado de Assis que é uma delícia de ler. Eu li na época do mestrado e é muito bom, né? Muito bom. Ele até a dissertação mapeia os temas religiosos dentro de Machado e
e faz uma análise, né? A questão da Sim. vocação. Um tópico que para mim foi muito interessante, como Machado vê a vocação, né? E tem outros tópicos. Mas enfim. Então é isso, pessoal. A gente fez essa introdução. Obrigado, minha mãe. Olha, minha mãe dizendo aí parabéns. É, a gente fez essa introdução. Eu vou desativar os comentários, tá bom? Para que a gente possa ver Márcio. E aí, o que vocês tiverem de comentário, de colaboração, não é para trazer, segura aí, né? À medida que a gente for falando, que for surgindo coisa, segura que eu vou ativar depois de umas duas questões que a gente trabalhar aqui. Aí eu ativo, vocês colocam, a gente tenta responder e assim vai. Meu irmão, a primeira questão que eu trago, né, assim, para esse nosso papo somos pessoas de fé atravessadas pelo mundo das letras, né? Eu descobri o mundo das letras nessa minha vida de fé, você também. Onde isso começou e por onde isso tem nos levado, né? Que coisas a gente tem feito a partir disso, né? Desse mundo. Fica à vontade. Bacana. A gente 01 para ver quem vai primeiro. Não, pode ir, eu vou sempre depois. Joga a pergunta, você coloca e depois eu vou. Tá legal. Eu acho que, com certeza, a literatura e, curiosamente, também a experiência religiosa mais concreta, né, mais substancial, tem a ver com um período ali do ensino médio, entre o que ali, 13, 14, 15 anos, mais ou menos. Uma professora de literatura chamada Marlice Aiperi, da cidade de Amélia Rodrigues, onde eu fazia o ensino médio, ela gostava muito de literatura e aquilo foi fascinante. A experiência com ela, né, no ensino médio, foi muito fascinante. Foi ali que eu encontrei o pessoal da semana de 22. Então, Manuel Bandeira, Mário de Andrade, Graça Aranha para o romance. Então, essas figuras foram fundamentais para despertar essa vontade de escrever minha, para uma experiência mais livre com a escrita, né? Curiosamente, naquele período, era o período também que eu estava me aproximando da pastoral da juventude, estava deixando daquela coisa do católico misseiro, né? Vou para a missa a pulso, porque mãe dizia, meu filho é bom. Mas quando eu conheci a PJ, não. Eu conheci a PJ, um universo, uma coisa louca aconteceu aí e esse negócio de Jesus chegou com muita força, né? Que não tinha aparecido antes. Então, o Sim. encontro, a experiência inicial é aí. Se você pergunta sobre um autor, uma literatura que mexeu comigo naquele período, eu diria que tem a ver com Jorge de Lima. Jorge de Lima é um poeta alagoano, mas a tradição literária dele está ligada ao Sudeste. E a primeira. Eu não. Claro, naquele tempo a gente não tinha dinheiro para comprar livro. Esse negócio de livro, comprar livro, isso é uma coisa muito estranha. Comprar livro de poesia. Ninguém comprava isso. A gente lia fragmentos nos livros de literatura. Fragmentos de poesia, ou um poema só. Mas assim, depois, num sebo aí em Salvador, quando estava fazendo a filosofia, isso aí já na graduação, tem um sebo maravilhoso ali na Praça Brandão. Castro Alves, um sebo É o Brandão. enorme, eu acho que é o Bandão, fica ali próximo a Castro Alves. E eu encontrei lá um volume das poesias completas, que eu conservo até. Tá velhinho, desgastado. Mas a primeira vez que eu li o Poema do Cristão, no livro a Túnica Inconsútil, do Jorge de Lima, eu disse, pare o mundo que eu quero descer. Pare, por favor, de acho. Eu vou ler, para vocês terem uma ideia, um versinho só, da Túnica Inconsútil, Poema do Cristão. E o Jorge de Lima, ele também tem essa relação religião, literatura, Bíblia, literatura, teologia, literatura. Não obstante, ele fosse dentista, se eu não estou enganado. Eu acho que ele era Ele era dentista ou era médico. médico, uma coisa dessa. Ele era médico. Médico, não era? Uhum. Médico, então. Porque o sangue de Cristo jorrou sobre os meus olhos, a minha visão é universal. E tem dimensões que ninguém sabe. Eu, quando li isso aqui pela primeira vez, eu disse, que diabos é isso aqui? Isso aqui é fascinante demais. Para mim, falou aqui no finalzinho. Não sei se para os outros. Se você puder ler de novo, eu agradeço. Então diz assim, porque o sangue de Cristo jorrou sobre os meus olhos, e minha visão é universal,
e tem dimensões que ninguém sabe. Eu achei isso aqui de um... Eu nunca tinha lido uma coisa dessa em textos religiosos, em livros de espiritualidade. E eu encontrar num poeta, num livro de poesia, eu digo, poxa, se eu fosse escrever, eu queria escrever mais ou menos assim, eu pensei, né? Pensei comigo. Bom, isso é o início, né? Para onde isso me levou? Bom, a partir daí eu comecei a escrever. Eu escrevi. Então, toda a experiência humana era a gente transformar em poesia. De modo, curiosamente, era uma experiência bem pessoal, assim. Eu não achava que deveria ser publicado, sequer mostrado a alguém, assim, né? Mostrava aos colegas mais próximos, inclusive riu de mim pra caramba. Sim. Enfim, né? Então, mas depois surgiu essa coisa da página no Face, mas isso é bem mais recente. Onde isso me levou? Eu acho que, como professor, eu sou professor, né? A poesia está muito presente. Quase sempre uma poesia, uma aula chama uma poesia e ela é lida lá na sala de aula, seja minha, Sim. seja de outro poeta. E também isso me levou para o mestrado agora, em estudos literários, na UFES. Ou seja, isso que eu já faço como experiência humana, eu quero estudar. Quero estudar, né? Então eu posso dizer com muita tranquilidade, responsabilidade e com muito amor que a poesia e a literatura me ajudou a constituir a minha vida, a construir. Então, vários elementos, várias correntes literárias ajudaram no fazimento, né, Sim, sim. da minha vida. Eu Então, tô isso aqui, tudo mais ou menos... eu tô aqui olhando para o lado, tentando lembrar um parceiro do Jorge de Lima, que todo Murilo quem Mendes. Murilo Mendes, né? Quem lê Jorge de Lima geralmente conhece Murilo Mendes. E aí eu estava Sim, tentando sim. puxar da memória, estava aqui caçando, achei. Sim, 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 E, sim, sim. e quando você falou da túnica em Consult, me lembrei dele automaticamente. Tem umas coisas assim muito Sim, sim, sim. incríveis. É a parceria, os dois, a Túnica Consútil, né? Muito, exato. Já eu, Márcio, é, eu lembro que eu li alguma coisa de literatura. Não, primeiro eu fui escolarizado com o livro de literatura, né? Tive esse prazer, esse privilégio. Que magnífico. Eu lembro como se fosse hoje, o livro de poesia Porque Choras, Palhaço, de Gênio Queiroz. E além do livro de historiazinhas que minha avó me deu, então eu aprendi a ler nisso aí. Né? Mas eu lembro que, tendo entrado para o grupo de coroinhas, né, a, a senhora que Ah, você tomava foi conta coroinha também. de coroinha, a senhora que tomava conta do grupo de coroinhas, ela era professora e tinha o livro Dom Casmurro, o primeiro romance que eu li. Ela disse, olha, lê, vai ser muito bom. Eu sei que eu devorei esse livro, cara. Fiquei assim, fascinado. Assim. Que fantástico, velho. É uma coisa assim, de, gente, ler é muito bom e tal. Então, já descobri esse mundo religioso dentro da teologia, dentro da literatura, a partir de Dom Casmurro, né? Que, Uhum. que Machado ali rasura algumas coisas, né? Tipo, a vocação imposta, né? Como é que você vai ser padre? Cada promessa de outra pessoa, eu tenho nada a ver com isso, rapaz, né? Sim, sim, sim. Então, tem Sim, uma série sim. de coisas ali que entra, muito interessante. É, depois eu lembro quando eu vim morar em Feira, em 2002, eu fui para um show do Padre Fábio de Mello. Ainda estava no iníciozinho do ministério dele, e foi ali no Vem Louvar, no César, né? É o César, não é isso? E aí Rapaz, eu lembro, eu fico me perguntando como é que a gente nunca se encontrou aqui em feira. pois é, velho, né? Que coisa. E aí, cara, eu é, lembro que Fábio de Mello citou muita literatura durante o show. Eu disse assim, Sim, puxa sim. vida, esse negócio aí que eu quero. Que negócio bonito, velho. Poder conjugar, velho, tal. Eu achava Sim, bárbaro. sim, sim. Aí um ano depois eu fui para o seminário propedêutico de Salvador, né? Depois desse show, um ano. E lá eu lembro que eu recebi de presente de Páscoa do seminário um livro de Rubem Alves, né? Esse livro aqui, Creio na Ressurreição do Corpo, né? Ah, fascinante. Que é lindo, cara, muito bonito. Sim, 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 sim.
né? E ao longo do seminário li Antônio Vieira, que fiquei doido, né? Amei demais. Mas aí, só para falar uma coisa de Rubem Alves, né? Rubem Alves me deu algumas coisas. Primeiro, entender que para ser acadêmico você não precisa ser chato, né? Assim, ser aquela coisa mais Perfeito. formal, maçante e tal. Ele disse que aprendeu isso a partir da relação com a filha, que tinha, acho que, problema, deficiência física, né? E aí ele começou a criar histórias com a filha, né? E ele já tinha feito esse processo também para o mundo religioso, porque não sei se você sabe, Rubem Alves praticamente foi expulso da Igreja Presbiteriana do Sim, Brasil, naquele sim. contexto de ditadura militar. Vários pastores foram denunciados pelos colegas, foram perseguidos. E aí tem, para quem tem interesse, tem o documentário da Faculdade Unida, que é uma faculdade da Igreja Presbiteriana Unida, que foi a igreja que se desvinculou, né, a porção que se desvinculou da IPB nesse período. E aí Rubem Alves diz assim, olha, a gente achava que podia mudar o mundo. Depois a gente começou a achar que podia mudar a congregação da gente. Mas a coisa ficou tão séria que a gente disse, vamos cuidar do quintal, né? Quintal. A gente muda o quintal, né? É, vamos falar do IP rosa, vamos falar da beleza da vida. Né? E isso Sim, sim. é uma mudança, uma guinada radical de Rubem Alves, porque Rubem Alves teve como preceptor, né, como grande mentor, Richard Shaw, que eu fiz a live aqui alguns sábados com o reverendo Cacau, o pastor Cacau da EPU, que tinha o lance da revolução, né? Era uma revolução social. Rubem Alves embarcou nessa, mas depois ele desembarcou, dizendo assim, não, legal, sociologia, né? Teologia e sociologia, mas eu acho que meu caminho é teologia e poesia, né? Teologia e literatura. E aí ele começa a fazer uma linguagem, e aí aqui, por exemplo, ele fala sobre o sacramento, né? Vai definir sacramento a partir de poesia, velho. É lindo. Eu já preguei um retiro inteiro com esse livro, tá acredita? É, fala Fascinante. de oração a partir de teologia, de literatura, enfim. Então Rubem Alves me atinou isso, né? E Sim. depois Antônio Vieira. E aí eu fui fazer o curso de letras, né? Interessado na época, um pouco em ter instrumental teórico da teoria literária para abordar os textos bíblicos, né? Era um pouco isso. E é isso, enveredou por pregações, né? Sempre que eu era convidado para alguma comunidade para pregar, fazer uma poesia para terminar a pregação. Sempre escrevi, mas dizendo assim, dentro da vida religiosa, né? Eu escrevi Sim, sim. desde 12 anos de idade. Depois, a revista Conciliação, que eu criei, né? Foi editor-chefe. A gente tem 9 edições da revista. Precisamos fazer a 10ª. Tem um tal de Márcio que cobrou. Tem um tal de Pastor Cacau, que estava aí, Cláudio Ribeiro, que estava cobrando. Lembrar a saudosa memória do meu amigo Padre Jorge Ribeiro, que desde a primeira edição publicou sempre, né? Saudosa memória. Então, um pouco para circular. E aí a proposta era ser daqui do circuito da gente, terminou sendo do Brasil. Tinha gente de Pernambuco que publicava, do Rio de Janeiro, é, Bacana. de diversos lugares, de diversas religiões. Pastor batista, católico, anglicano, candomblessista. Então, Legal. a galera múltipla publicou, né? E aí, enfim, né? Me levou por esses caminhos, me levou a ser professor de letras, né? Minha pesquisa na pós-graduação em letras foi toda na área de literatura e teologia, né? Eu estudei a literatura comparada, O Crime do Padre Amaro e Eurico Presbítero, né? De Alexandre Herculano e, e essa de Queiroz, na especialização. No mestrado estudei a personagem padre na literatura portuguesa, né? Portuguesa não, literatura de língua portuguesa, na verdade. E o doutorado estudei a oração nos autos de Gil Vicente, né? Tentei mostrar um pouco algo. Não vou falar aqui sobre isso, mas, enfim, me levou para pesquisar nessa área. É isso. O seu livro O Padre Moral tem a ver com o primeiro trabalho. Tem a ver com o Ou era segundo, a o... dissertação de mestrado. Né? É o título, Muito bem. é a minha dissertação de mestrado. O Padre Moral, representação do padre na literatura do século XIX. Né? Bacana, rapaz. Tem vários autores
sempre trabalharam com o padre enquanto personagem, né? Então tentei mapear recorrências, tópicos de quem é essa personagem na literatura, né? Porque a literatura cria tradições, né? De Uhum. representações. Então eu tentei mapear isso um pouco, né? Enfim, não sei se você tem mais alguma coisa sobre esse tópico aí que a gente estava falando, para onde nos levou. E me levou para conhecer gente bacana igual esse cara aí, né? E outras pessoas Ô, bacanas. rapaz, você vê como a vida é a coisa é inusitada. Exato. Uma segunda questão, Márcio. Galera, segura aí suas questões, colaborações, que já já eu libero aí, viu? Entendo que iniciar leituras, indicar leituras literárias ou teóricas que nos constituíram e nos constituem nesse entrelaçamento entre teologia e literatura, quais seriam elas? Né? A gente já, na verdade, já falou algumas, mas teriam Uhum. outras, né, para elencar? Sim, sim, sim. Inclusive alguns que marcaram, né? Nesse caminho. A turma da semana de 22, da semana de arte, elas me levaram para depois para Drummond de Andrade. Sim, Então, Drummond foi muito importante. Ler Drummond foi uma coisa. O cuidado de Drummond com a poesia, a escrita, a força nas palavras simples, que é como defino a poesia de Drummond. Uma força em palavras simples. Ele não tem rebuscado nas palavras dele. É uma palavra do cotidiano, agora dada numa força muito grande. De forma particular, ele não está aqui. Acho que não. Acho que não. Tá? Eu estou na cozinha, tá? Eu acho que a cozinha é o melhor lugar para fazer essas coisas. Tá lá na sala, na estante. Mas A Rosa do Povo, de Drummond, é muito importante. A Rosa do Povo, de Drummond, é um livro de poesia muito marcante. Então, primeiro nessa lista de literatura, né? A Rosa do Povo, de Drummond. Como romance, com certeza, Dom Casmurro. sim, Com certeza, Dom Casmurro. Aquilo ali foi uma experiência muito especial, humana, bela, sensual também, dada ali naquela poesia. Isso é lá atrás, mais para frente. Mais recente, eu descobri essa galera, tipo Adélia Prado, o Gaúcho, como é o nome do poeta gaúcho? Esqueci o nome. Mário Quintana. Mário tá. Quintana. Desse tempo da agora, vai uns. Esse tempo da agora eu estou dizendo, sei lá, 10 anos para cá. 10 anos, 8 anos para cá. Então, Mário Quintana foi muito importante. Mário Quintana é um tipo de alquimista, assim, da palavra. Né? A gente vê as palavras, uma palavra se transformando em outra coisa. Por isso eu digo alquimia das palavras, né? A Sim. fala tem uma bruxaria que ele faz ali, na lógica até do próprio Rubem Alves. Isso em textos teóricos, assim, né? E esses tempos, a poesia me marcou muito, mas esses tempos está chegando o romance e isso é muito novo. Isso é muito novo. Eu dizia que não tinha paciência de ler romance, mas era mesmo preguiça, entende? Eu tinha preguiça de ler. Eu tinha muita preguiça de ler o romance inteiro, então eu dizia que a poesia era mais rápido. Mas eu descobri o romance, então eu descobri o romance de forma particular com o Moacir Sclia e essa relação com o mundo da escritura, a reinvenção do texto da escritura. Esses tempos são importantes. Então, tenho lido muita coisa por conta da pesquisa e por conta da descoberta pessoal também, né? Não é só por conta da pesquisa. Mas eu tenho lido muitas coisas de autores que fazem a reinvenção do texto bíblico, a reescrita, o intertexto, né? A intertextualidade. Então, o Moacir Sclia talvez seja o maior que eu tenha lido. Por recomendação sua, a Bíblia segundo Belial. Eu esqueci o nome do autor. Isso foi recomendação sua. Eu Flávio, comprei pela. Aí! Diz o nome do autor aí, eu não lembro mais. Diz é, o nome do Flávio, autor. é Flávio Aguiar. Inclusive, É um texto deixa, maravilhoso. deixa eu fazer um parêntese. Esse camarada é tradutor de um teórico daqueles assim veneradíssimos, dessa relação de religião e literatura. Depois eu vou lembrar o nome do autor para te dizer. Eu sei que é um texto difícil de ler, mas quando eu Bacana. vi, cara, eu disse, poxa, eu tenho que falar para Márcio esse texto Sim, aqui que eu sim, tenho sim. certeza que ele vai gostar, velho. Na mesma semana que tu falou, eu fui na estante virtual, porque o negócio é comprar livro e livro barato, porque livro barato sempre é melhor. Então eu vou na estante virtual
Entrei na estante virtual e comprei naquela mesma semana. Uhum. Aí já li, não li todo, li algumas partes, mas a reescrita dele da Bíblia é fascinante. Como diz, eu não lembro se é o Robert Alt, o norte-americano, ou se é o, o alemão. Como é o nome do alemão dele, meu Deus? O alemão Eric, Eric Auerbach. Eric Alt. O Eric Alt, e o norte-americano é o Robert Alt. O Eric Auerbach, o alemão, que eles falam que, na realidade, a gente reescreve a página bíblica, a gente acrescenta páginas da Bíblia. A gente, quando faz isso, o escritor, ele interpreta a Bíblia também, ele não precisa nem ser religioso, mas ele acrescenta a página, eu acho que a fala é mais ou menos assim, ele acrescenta a página às escrituras, que eu achei fascinante. Ele acrescenta... Né? Deixa eu te fazer um parênteses aí, desculpa. Depois eu te emprestar esse livro aqui, rapaz, a gente tem que se ligar, né? De Júlio de Queiroz, Encontros de Abismos. Sim. Ele tem os 2 textos, né? É um autor lido no Sul para a Teopoética. Ele tem os 2 textos que ele faz esse intertexto, encontro com a Bíblia, você fala. Eu preciso disso, meu irmão. Sobre Auerbach, tem uma coisa interessante, que é o seguinte, nesse texto, um dos textos desse livro aí, que para mim ajudou muito, cara, né? Não sei como foi para você. Ele diz assim, o modo grego de escrever é diferente do modo dos hebreus escrever. Né? Ele não fala explicitamente assim, mas assim, a narrativa de Ulisses, né, da Odisseia, ela não deixa espaço para nada da imaginação. Por exemplo, ele pega o exemplo da Odisseia, em que quando Ulisses, né, volta para a cidade, ele está disfarçado de idoso e tal, e um servo vai lavar os pés dele, né? Quando o servo lava os pés, ele rejuvenesce, mostra o rosto dele, quem é ele. O servo reconhece ele por conta da cicatriz, né? O nome do texto é a cicatriz de Ulisses. E aí ele faz toda uma digressão quando chega a esse ponto da narrativa para dizer quando ele conseguiu essa cicatriz. Aí não deixa nem um fiapo para a imaginação, ele conta tudinho. Pá, pá, pá. Aí a hora vai dizer, o texto hebraico não é assim, o texto hebraico é vago, né? Ele diz assim, Deus falou para Abraão que queria sacrifício do seu filho para... Dentro desse Deus falou com Abraão que queria o sacrifício do seu filho Isaac, a gente coloca o mesmo de coisa, porque o texto não é esmiuçadinho como... A narrativa não é esmiuçada como a grega, né? E por isso, isso que você está falando, né? Esse intertexto é muito rico, várias pessoas se aproveitam disso. Sim. Desculpa ali. Não, imagina. Não, e é fascinante essa experiência, é fascinante, né? Então, como está dizendo, aí esse tempo da agora, desses últimos, deixa eu ver, 3, 5 anos para cá, eu tenho me dedicado à leitura de sobretudo romance, que tem essa relação do intertexto com a Bíblia. Então, ele não está aqui também, deixa eu ver se está. Deixa eu ver. Não está. Não está ou está? Tá não. Caim de Saramago, foi bacana também a leitura, um encontro com Caim de Saramago, que é um dos livros mais recentes do Saramago, né? Mais popular é o Evangelho segundo Jesus Cristo. É o último. O Evangelho segundo Jesus Cristo. Eu acho que é o último dele, né? O último livro dele. Caim. Isso. Pronto, Caim foi muito bacana ler. De Orígenes Lessa. Orígenes Lessa é um autor, eu não lembro se ele é de algum lugar do Sudeste, mas ele tem um livrinho chamado O Evangelho de Lázaro, que é um Lázaro, a figura dali de Betânia, contando o Evangelho, que é muito interessante. Então o Evangelho é... A pessoa está aqui, tem aí? Tudo. Não, vai falando e a gente vai... Isso mesmo. Caim, muito bom. Muito bom que a gente tá lendo a mesma coisa, viu? Isso é muito bom. A sintonia muito boa. Então, o Caim, Orígenes Lessas, o Evangelho segundo Jesus Cristo é muito bacana. Recentemente eu descobri... É muito interessante. De Lessa, tem 2 que fazem intertextualidade com a Bíblia. Que é o Simão Sirineu
que ele retoma aquela, faz um romance no entorno da figura do Cirineu ali, e esse é o Evangelho de Lázaro. Dois materiais muito interessantes. Mais recentemente eu descobri uma freira paulina, eu esqueci o nome dela. Tem uma freira paulina que nesse momento ela faz romance a partir de eventos da Bíblia. Depois eu vou dar uma olhada aqui no Facebook, ver se eu encontro o nome dela. O nome dela como é, meu Deus? Eu tenho dela um que ela faz em torno do personagem de João e Tiago. É muito bacana. Muito, muito bacana. Irmã, não sei, irmã o quê, meu Deus? Irmã alguma coisa. Lúcia Arruda. Pronto. Botei aqui no Facebook e achei de cara. Irmã Lúcia Arruda, ela escreve romance, e é assim que ela faz a nomenclatura mesmo. Romance bíblico. Ela faz intertextualidade a partir de eventos da Bíblia. Então ela tem risos e lágrimas em Betânia, mulheres na vida de Jesus, a história de Tiago e João, mulheres na vida de Paulo. Então, são textos muito interessantes e bem assim, bem atualizado. Ela coloca também já dados das descobertas da arqueologia bíblica também, né? Que a maioria dos escritores não estão preocupados com isso, estão preocupados em... Na realidade, os romances, os escritos, o Sclia mesmo, ele está contando a história do personagem e a sensação que ele está falando agora. Ele está preocupado com o ambiente da Bíblia, com a psicologia do homem antigo, nada disso. É um romance, os personagens são antigos, mas o eu lírico é moderno, é da agora, é as angústias da agora, é o clima da agora, essa questão da busca mesmo no Sclia é muito interessante, da busca de sentido na vida, é muito, muito interessante. Então, nesse sentido, a irmã por favor. Nesse sentido, Scliar e Saramago têm algo comum, parecido, porque assim, tanto um quanto o outro rasura a temporalidade. Caim vai de um canto ao outro da temporalidade bíblica, e a mulher que escreveu a Bíblia também vai de um canto ao outro da temporalidade bíblica, né? Então eles rasuram a temporalidade. É diferente aí da irmã que você está apresentando, né? Sim, ela tem um cuidado maior de ambientar o personagem bem no seu lugar, mas ela é muito criativa, muito boa também, muito boa. E eu acho que só isso. Você falou de texto literário ou de texto também de crítica? De crítica, talvez, o Auerbach... O Auerbach tá... O Antônio Magalhães também, tá? O Antônio Magalhães também. O Antônio Magalhães, Deus no Espelho das Palavras é um livro de poesia, cara, não é de crítica literária, não. Esse livro é magnífico. Não é à toa que foi prêmio Jabuti, né? Não é à toa que ganhou o Jabuti. O Jabuti, para quem não sabe, é o maior, um dos maiores, ou o maior prêmio literário do Brasil. Esse material vale a pena você ter e ler, é um material magnífico para quem não tiver. Adriano, eu tô vendo que já tem. Rapaz, tem mais algum livro que tu comprou por inveja, assim, tu viu eu lendo aí e comprou também? Tem um bocado. É interessante, né? Então, a parte que eu falaria, né? Boa parte dos livros você já apresentou aí. Um deles, o Antônio de Melo Magalhães, né? Que foi que você apresentou. Eu ia fazer uma disciplina como aluno ouvinte dele lá na Paraíba, durante o doutorado. Só que eu fui chamado para ser diretor de escola. Aí eu disse, eu não vou mais para Paraíba, não. Vou ficar aqui na direção da escola, que é melhor. Aí pedi desculpas a ele, que eu já tinha acertado de combinar o próximo semestre e tal, né? Mas enfim. Sobre livros, né, que eu posso falar aqui, eu diria, falei, né, Rubem Alves, né? Esse é A Ressurreição do Corpo, mas vários outros dele. Nessa linha que você está falando, Márcio, tem o João Moana. Não sei se você já ouviu falar, cara. Como é? Não. João Como é o Moana. nome? Não é estranho, não, mas deixa eu anotar. Você João Moana. Deixa eu te contar a história desse camarada aí. Olha, alguém colocou aqui, ó. Alguém colocou aqui agora. Reis Wagner Alves. João Moana escreveu O Encontro. Isso, é o que eu vou falar aqui agora. Então, João Moana era um médico, né, nordestino, já consolidado na vida,
E resolveu ser padre, né? Ele escreveu um romance que fez muito sucesso, que é O Encontro. Cadê, gente? Não, O Outro Caminho. Ele ganhou o prêmio da Academia Brasileira de Como é o nome do Letras. O Outro Caminho? O Outro Caminho. É a história de um sacerdote meio indeciso da vocação e tal. Ganhou o prêmio da Academia Brasileira de Letras em 1974. Que massa, mano. E João Moana escreveu um livro chamado O Encontro, que nossa amiga ou amigo colocou aqui. Deixa eu ver aqui, gente. Reis Wagner Alves. E ele escreve, Márcio, reescreve detalhes dos encontros de Jesus na Bíblia, né, nos evangelhos. Que fascinante, velho. É lindo, são lindos os relatos. E aí é um texto que tem uma interface entre espiritualidade e literatura, né, porque você reza com o texto, entendeu? É uma espécie de contemplação inaciana daquele encontro, daquelas personagens com Jesus, né? Um abraço aí para o nosso pastor Jorge, que é para nosso amigo. Olha, um abraço para minha esposa. Minha esposa tá aqui também, viu? Minha esposa Márcia Ligiane Costa. tá aqui. Um Minha abraço, prima Ligiane. Sonali tá aqui também. Sonali, minha prima. A família inteira tá aqui curtindo também, viu? Menino, você tá badalado com seu povo aqui, viu? Gente. Então, meu querido, Senhorita dando, África tá aqui também. dando continuidade. Um Sim, outro sim. texto, não sei se você conhece da época de teologia, esse texto aqui, Metodologia da Exegese Bíblica. Sim, sim. Eu li umas duas páginas, achei horrível e joguei fora. Não, rapaz, não faça isso não, rapaz. Esse livro é uma pérola. Você tá de gozação, né, velho? Diga lá, diga lá. De Cássio Murilo Dias da Silva. O que é que esse livro trouxe para mim? Entender que a Bíblia é literatura, né? Que tem Sim, gêneros sim, sim. literários, Sim, 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 sim. e também dá exemplos da poesia hebraica, né? A cultura hebraica tem um modo próprio de fazer literatura, né? Tipo, a gente se vai falar para falar de figuras de linguagem. Se a gente for falar, quiser falar com uma pessoa muito santa, vai dizer santíssimo, né? A Uhum. estrutura da língua hebraica diz santo, 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 né? É uma figura de linguagem da, da, da cultura da língua hebraica, né? E outras figuras de linguagem que a gente não tem nosso, né? Então foi importante eu perceber isso. E foi Cássio Murilo que trouxe. Depois, cara, eu descobri que quem fez a descoberta, deixa eu puxar a brasa para minha sardinha, quem fez a descoberta dessas estruturas de poesia, é, de estética hebraica, foi um bispo inglês, né, anglicano, ainda no século XVIII, né? E isso ainda é algo tão novo para a gente, né, porque não tem tradução dessas coisas. A outra coisa que me ajudou muito, Júlio Paulo Tavares Zabatiero, João Leonel, não sei se você conhece. Sim, tenho. Pronto, Bíblia, Literatura e Linguagem, muito bom também. Né? É, e tem um outro livro de uma coleção chamada Bíblia e Linguagem, da Loyola, se não me engano, é Bíblia e Linguagem, que é um texto formidável, A Bíblia como Literatura, é o título do livro. Esse livro, cara, é formidável, porque pela primeira vez eu vi de fato alguém pegar a teoria literária e fazer esse casamento da Bíblia com com a teoria literária. E esses camaradinhas, são dois autores, que eu não lembro o nome, fizeram isso, não é? Muito pertinentemente. Então tem vários textos. Tem a Salma Ferraz, você conhece a Salma Ferraz? Já ouviu? Não lembro agora, não lembro. Acho que não. Salma Ferraz é o principal nome. Isso, Jorge, acabamos de falar aqui. Deus nos Espelho da Jorge Palavra. Neri na área. Exato. A Salma Ferraz é uma professora de literatura portuguesa da Universidade Federal de Santa Catarina. Ela acabou de aposentar, para falar a verdade. E ela se enveredou por reescrever a Bíblia também, né? Fazer textos que dialoguem com a Bíblia. E aí ela criou um grupo de estudos chamado NUTEL, Núcleo de Estudos Teológicos e Literários, né? NUTEL.
dentro da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Santa Catarina. Ela já foi ao programa do João, foi ao programa do João umas 2 vezes, né? E ela tem alguns livros. Ela me mandou todos os livros dela, viu? Troquei muita carta. Porque você é amigo dela. Isso fica mais fácil, assim, quando você é amigo da escritora, sabia? Troquei muita coisa com ela. Ela tem um livro aqui, deixa eu ver se eu acho. Pronto. Sua estante está muito arrumada, organizada. Meus parabéns. Rapaz. Tem esse livro aqui dela. As Faces de Deus na Obra de um Ateu. Sobre José Saramago. Muito bom, cara. Caramba! É. Mas assim, ela é crítica literária ou ela é escritora também? As duas Ou coisas. literata também? As duas coisas. Depois tem outro, Escritos Luciféricos, que ela vai estudar personagem do diabo na literatura. Tem Pólen do Divino, É sempre bom estudar. É sempre bom estudar o capítulo. Sempre bom. Enfim. E de textos literários, Machado de Assis, cara. O Machado de Assis tem aquele conto dele, A Igreja do Diabo. Já leu esse conto? Não, nunca li. Só ouvi o título, mas nunca li. Depois leia, cara. É muito gostoso esse texto. Muito gostoso. Depois tem um cara que eu trabalhei na faculdade católica aqui de Feira, na semana pedagógica lá, que é o Miguel Torga, em português. Ele tem um conto chamado Vicente, que Vicente é um dos corvos, um dos animais que está dentro da Arca de Noé. E aí ele diz assim que Vicente é insubordinado, cara. O Vicente luta pela liberdade dele, ele briga com Deus, que ele não quer entrar diabo de arca nenhuma e tudo mais, né? E aí... Como é o nome do escritor? Miguel Torga. Tá legal. Você aqui tá uma referência bibliográfica total aqui para mim. Vem tomar um café aqui em casa pra gente trocar figurinha. Logo, assim que terminar essa quarentena. Deixa eu dizer para quem está acompanhando aqui, esse cabra é um sem vergonha, mora perto de mim, rapaz, a mesma rua. Sou muito ocupado, como se você ficasse em casa também. Como se você ficasse em casa, só onde em Santa Amaro. Gente, só um parentezinho. A gente tem 2 minutos para a live cair. Márcio, tem tempo para a gente puxar outra... Porque a gente está trocando figurinhas aqui. Né? Cara, não pode, ele mal começou. Eu vou puxar outra live quando cair, tá bom, gente? Fiquem aí. Você pode, Márcio? Formou. Que a gente tem muita coisa. Tô dentro, Ave Maria. Tá, já disse a minha mulher que não, hoje eu sou todo de Adriano. Tem outro autor português chamado Júlio Dantas. Ele tem um texto chamado A Ceia dos Cardeais, que é belíssimo. Enfim, Márcio, tem muita coisa. Bacana, né? Bacana, velho. Enfim. Gente, vocês têm questões aí que vocês... Bora ver se a galera colocou alguma coisa aqui, Márcio. Eu queria saudar aqui Diane, que tá por aqui, Jorge Nery, Diane de Rui Barbosa, bicho. Opa. Diane de Rui Barbosa. Legal. Cuidado com a visita, não leve na biblioteca, Adriano. Jorge Nery. Gente, por falar no leve na biblioteca, eu tenho que dizer, Márcio, tem um livro de Jacques Milles, que eu peguei da biblioteca de Jorge, que ainda não devolvi. Tá. Que é Jacques Milles, ele fala sobre Deus como personagem no Ocidente, né? Deus é uma personagem, e Deus aparece no Ocidente como uma personagem, né? A cultura judaica molda toda uma visão de Ocidente, né? E quem é que está capitaneando essa visão moral e de uma série de outras coisas? É Deus, essa personagem, né? É Deus que tem ciúmes, Deus que pede fidelidade, é Deus que... É uma série de coisas. Então Deus é uma personagem, né? Esse texto é muito bom também. O Bacunhei lá... Ô Adriano, esse Capinã Júnior é amigo teu? Não sei quem é. Quem será esse Capinã Júnior? Faz uma pergunta sobre a questão da autoajuda aí. Pronto, vai cair a live, 20 segundos. Capinão, coloca a pergunta de novo na live seguinte aí que eu vou puxar, tá bom? Gente, continua aí. Ele perguntou sobre a questão...
Isso, galera, continua, porque aqui a gente vai até meia-noite hoje. A gente, inclusive, ó, o café tá aqui. Então a gente não vai parar hoje.